Pacientes com glaucoma têm direito a que tipo de atendimento no Sistema Único de Saúde? E os planos de saúde são obrigados a cobrir medicamentos e cirurgias? Essas são as dúvidas de milhares de famílias e para conversar sobre isso vamos receber agora nossos convidados. Nós temos aqui um time de colegas que vão debater esse tema conosco. Bom dia a vocês. Nós temos aqui a doutora Márcia Regina Issa Salomão Libânio, que é médica oftalmologista da Secretaria do Estado de Minas Gerais. E é muito bom contar com você aqui conosco, Márcia. Dr. Marcos Jonathan Lino dos Santos, consultor técnico da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério de Saúde. Marcos, mais uma vez agradeço por sua disponibilidade e pelo apoio do Ministério da Saúde ao 24 Horas pelo Glaucoma e pela parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Marcos Lino esteve conosco no bloco anterior, estamos aguardando que ele reconecte. E, fechando esse grupo de participação aqui, nós temos a doutora Cláudia Galvão, que é nossa amiga, médica oftalmologista, especialista em glaucoma, pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Marcos Jonathan, nós estamos aqui novamente numa discussão e eu gostaria que você, por favor, nesse bloco, para que a gente reintroduza esse tema, faça, por favor, a sua autodescrição para aqueles que não puderam acompanhar anteriormente e agora explique para nós o papel da atenção especializada no Ministério da Saúde. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, obrigado, pelo convite. Sou um homem, considero um homem pardo, cabelos brancos, a idade está chegando e está aparecendo os fios grisalhos, os fios brancos. Hoje estou portando um blazer preto e uma camisa social. E em relação, à sua pergunta, doutora Vilma, sobre a questão hoje, qual é o nosso papel enquanto atenção especializada, na garantia aí do acesso? Eu acho que basicamente é a gente conseguir garantir o acesso dos pacientes, dos usuários do SUS, aos especialistas, a uma primeira consulta, ao seu diagnóstico e ao seu tratamento. Hoje a gente está conseguindo, a partir do momento que nós publicamos, um ano passado, a Política Nacional de Atenção Especializada, como havia falado anteriormente, de extrema necessidade para poder conseguirmos reorientar a rede de atenção à saúde hoje que existe no país e conseguimos cada vez mais ter esse cuidado integral. Cuidado integral, esse cuidado onde a gente possa garantir esse primeiro acesso à primeira consulta, ter esse acesso ao acompanhamento, mas também ao seu diagnóstico, seus exames e até mesmo o tratamento. Então, temos hoje, como aqui tema do debate, a questão do direito, e eu acho que é importante salientar, informar a todos e todas que a saúde é um direito universal, lá através da nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, coloca assim, que a saúde aqui no país, ela é um direito de todos e dever do Estado. Então, dever do Estado quer dizer que a gente tem tanto atribuições, competências a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, enquanto Ministério da Saúde, a gente tem essa missão de estabelecer normas, diretrizes, como também financiamentos para que o acesso ele seja dado, seja ofertado através do processo de autonomia dos estados, dos municípios e do próprio Distrito Federal, para que possa aí dar acesso à população a consulta, ao exame e o próprio tratamento. Então, acho que o Ministério da Saúde e a Atenção Especializada tem essa missão de conseguir enxergar, principalmente também, a questão dos vazios assistenciais, a gente conseguir identificar onde a população tem menos acesso e a gente conseguir fazer investimentos para que esse acesso ele possa chegar à população que mais precisa. Marcos, muito obrigado. Márcia, a pergunta é como o trabalho do Ministério da Saúde se integra ao trabalho das secretarias estaduais de saúde? E, por favor, também, inicie sua fala com a sua autodescrição. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Márcia Salomão Libânio e eu sou uma pessoa de pele morena, cabelos castanhos, estou usando uma blusa verde e estou falando para vocês aqui, na verdade, do Rio de Janeiro, onde estou participando de um congresso.
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Conselho Brasileiro de Oftalmologia por essa iniciativa, né, que busca dar mais esclarecimento e conhecimento à população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce pelo glaucoma, e também agradecer o convite. Eu estou aqui representando o presidente do CONAS, o Dr. Fábio Baquerete Victor, que é secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais e também presidente do Conselho Nacional de Secretários. Para quem não sabe, o CONAS é uma associação que ela foi criada há pouco mais de 40 anos e que ela é composta pelos secretários de Estado de Saúde de todos os estados e do Distrito Federal, e tem o objetivo de fortalecer as secretarias estaduais e orientar as secretarias estaduais no sentido da implementação das políticas públicas de saúde. Então, nesse sentido, o CONAS é um ator bastante estratégico para fazer com que essas políticas públicas não somente sejam formuladas, mas sejam também implementadas no Estado. E existem grupos técnicos de assessoramento do CONAS, então é muito importante também essa atuação para que a gente consiga atuar em diversas áreas, inclusive no tratamento do glaucoma. E quando nós vamos falar em direitos do paciente com glaucoma, a primeira coisa que a gente pensa é que o principal direito do paciente com glaucoma é, de fato, ser diagnosticado e ser tratado a tempo, na medida em que a perda visual pelo glaucoma é uma perda visual irreversível. Então, se o paciente ele não chega a tempo para fazer o diagnóstico e também não tem o seu tratamento adequado, no estágio mais avançado da doença, infelizmente, nós não temos o que fazer, diferentemente de outras situações, como a catarata, enfim. Então, é realmente muito importante essa atuação do CONAS e também do CONAS, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, no estabelecimento das redes de atenção à saúde, que são essas redes que fazem com que haja um diagnóstico precoce, mas também uma possibilidade de referenciamento e contra-referenciamento daqueles pacientes que precisam do tratamento, ou seja, o paciente ele precisa de ser identificado a tempo. Nós sabemos que uma boa parte, a grande maioria das cidades no país, elas não têm oftalmologista, então envolve aí o trabalho também de outras equipes para fazer esse diagnóstico precoce, assim como foi comentado anteriormente, né? Pessoas que tenham diabetes, pessoas que tenham outros pacientes com glaucoma na família, uma consulta periódica após os 40 anos de idade, além das outras idades também, quando se refere ao glaucoma, essa faixa etária é uma faixa etária mais de risco. Então, essa questão do estabelecimento das redes, e também é importante que todos saibam que existem credenciamentos, existem autorizações que são realizadas, são solicitadas pelos municípios, pelos estados, e são autorizadas pelo Ministério da Saúde para que haja serviços habilitados ou autorizados a fazer esse diagnóstico e acompanhamento do glaucoma. Então, existem habilitações em quase todos os estados do país. Não existe em todos, alguns estados da região norte, em que não há nenhum único serviço habilitado para o tratamento da glaucoma. E o que esse serviço faz? Ele é um centro, é um serviço de oftalmologia. Nesse serviço, o paciente ele é examinado com a consulta oftalmológica, a medida da pressão intraocular, o exame de fundo de olho e outros exames que são necessários para o acompanhamento do glaucoma, como o campo visual, e ele faz essa primeira consulta de avaliação e depois tem direito às consultas de acompanhamento, que são várias consultas durante o ano. Elas são remuneradas pelo Ministério da Saúde, e nessas consultas de acompanhamento, inclusive, o paciente recebe o colírio para o seu tratamento, que é a primeira opção de tratamento e que é muito efetiva numa boa parte dos casos. É claro que em alguns casos os pacientes vão precisar também de cirurgias de glaucoma, mas é através deste acompanhamento nos serviços habilitados para
diagnóstico e tratamento do glaucoma, que vão ser identificados os pacientes também que precisam de outros tratamentos que irão ser feitos também na rede de atenção especializada, na rede de oftalmologia de cada estado. Obrigada, Márcia, por suas colocações. Vocês continuaram nessa linha do que nós temos de oferecimento, né, por um olhar federal, um olhar estadual, e aqui na ponta nós temos as nossas questões, né? Então, Cláudia, muito obrigada por estar aqui conosco. A nossa colega Cláudia Galvão, ela é uma médica oftalmologista, e como hoje nós estamos aqui conversando com a população, alguns com baixa visão, eu vou pedir que você inicie a sua fala pela sua autodescrição, mas na sequência fale agora sobre quais são as principais dificuldades que nós encontramos na orientação de pacientes com glaucoma na saúde pública. Bom dia a todos. Inicialmente, eu sou uma mulher branca, cabelos claros. Vou pegar o gancho do Marcos, Jonathan. Então, os brancos já foram escondidos, né, Marcos, pela tecnologia, digamos assim. Estou vestida de verde, toda de verde, e sou médica oftalmologista, como a doutora Vilma já me apresentou. E gostaria de, inicialmente, parabenizar ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia pelo evento e dar as boas-vindas e o bom dia para todos presentes a esta reunião. Seguindo e falando sobre as nossas dificuldades, né, em que pese toda a política nacional de atenção que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, com a possibilidade do acesso do paciente tanto ao diagnóstico quanto ao acompanhamento, e receber o benefício do colírio, a gente evolui, né? Então, as dificuldades também vêm, como toda a opção que é oferecida tem entraves, e isso é natural e esperado. Então, nós observamos que muitas vezes a gente tem dificuldade tanto em incluir pacientes por conta de questões burocráticas e que de fato tem o diagnóstico de glaucoma, porém nem sempre a gente consegue encaixar o paciente em todos aqueles critérios, são critérios muito minuciosos, como deve ser. A outra dificuldade que a gente tem é em relação à mudança terapêutica do paciente por má adaptação, por falha primária, ou por evolução da doença, e daí a gente precisa trocar a medicação, isso demora um pouco. A gente tem dificuldade também quando o paciente precisa de um tratamento adicional ou um outro tratamento, como, por exemplo, o acesso a tratamento a laser, o acesso a tratamento cirúrgico, por características inerentes à própria doença. Nós não temos condição de fazer uma quantidade muito grande de cirurgias num espaço curto de tempo. No entanto, a indicação, por ser justamente indicação menor, como o parâmetro que a gente usa comparativo é o da catarata, né? Então, a gente não indica tanta cirurgia de catarata quanto indica a cirurgia de glaucoma. Então, daria para fazer, mas nós temos também dificuldade por conta de questões de autorização, de serviços credenciados. Então, eu queria trazer essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, que como estamos frente a frente ao paciente, ficamos na vitrine de todo o atendimento. Mas, antes de tudo, acho que é muito importante, porque o primeiro direito básico lá atrás, de todos nós, inclusive e sobretudo do paciente, é o direito à informação e à educação. Então, no seu princípio principal dessa campanha está justamente isso, a educação, o esclarecimento e o chamamento das pessoas em relação aos fatores de risco. Tá? Muitíssimo obrigada. Muito obrigada por essas ponderações, Cláudia. E agora, Jonatas, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam. Nós já falamos aqui hoje para vocês todos os tratamentos e todos os exames para diagnóstico que nós precisamos para o glaucoma, que existem com conhecimento sólido, científico embasado, nós temos disponíveis no nosso país, na saúde pública. Então, você como um representante do Ministério, eu queria que você contasse para nós, porque existem situações em que quando a medicina avança e surgem ou novos exames diagnósticos,
ou novos tratamentos, como isso pode ser incorporado pelo Ministério Público para dar acesso à população? O acesso à população, né, essas novas tecnologias, que a gente chama as novas incorporações de tecnologias que possam vir a surgir, elas precisam ser apresentadas, né, ao Ministério da Saúde através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, a SecTIC, que a gente chama, a um comitê, né, nesse comitê vai ser verificadas todas as evidências científicas, né, tentar e vai fazer o estudo, na verdade, do custo-efetividade, porque a gente precisa identificar se realmente há a evidência científica, a efetividade daquele benefício, daquela tecnologia, mas também a gente precisa identificar também esse custo que vai ser, né? Então, hoje, a partir do momento que se há a incorporação de uma nova tecnologia, é atualizado o PCDT, que é o protocolo de clínico, né, de diretrizes terapêuticas do glaucoma, toda vez que há uma tecnologia nova que é apresentada para o Ministério, que vai haver e a aprovação da incorporação dessa tecnologia. Então, a gente tivemos, né, na verdade, aí já uma atualização, né, em dezembro, nosso último PCDT publicado, já com a incorporação de um. A gente consegue, a partir desse momento das incorporações, fazer realmente esse processo burocrático, que acaba sendo, mas que acaba sendo um processo burocrático responsável, né, para que aí a população ela tenha acesso ao que vem, né, que a medicina vem avançando, possa ter acesso, mas acesso com segurança. Muito obrigado. Sendo coerente com uma das missões do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é trazer sob o mesmo teto, né, diferentes agentes governamentais, como você, Marcos, e também, né, as secretarias estaduais de saúde e o médico da ponta, eu queria os últimos comentários livres sobre vocês, né, sobre qualquer coisa que vocês achem relevante para a gente conseguir otimizar, né, toda a cadeia, toda a jornada do paciente e a gente, de fato, chegar, né, a minimizar a deficiência visual pelo glaucoma. Podemos começar com a Márcia, Cláudia e Marcos. Sim, não, eu gostaria de comentar, além dessa incorporação das novas tecnologias, como o Marcos comentou, né, que ela tem que ser feita de forma responsável, a gente gostaria que fosse feita assim, de uma forma bastante ágil, mas entendemos que é um processo, mas há uma outra questão também em relação a conseguirmos realizar efetivamente os procedimentos que já são autorizados, eles já estão na tabela, e como a Cláudia comentou, a gente sabe que há uma espera muito grande, uma lista de espera para que essas cirurgias sejam feitas, por exemplo, a trabeculectomia e outras, né? Então, eu acho que nesse sentido, voltando um pouquinho atrás, né? É importante que a gente tenha programas de incentivo, como existe um do governo federal em relação ao incremento do número de cirurgias eletivas. Em Minas Gerais também temos um programa específico de Minas chamado Opera Mais, que também faz um incentivo para essas cirurgias que têm bastante espera. Uma delas é a trabeculectomia, que é a cirurgia de tratamento do glaucoma. Então, também para os procedimentos que já estão autorizados. E a outra questão é em relação ao aumento desse número de serviços que estão habilitados para o tratamento do glaucoma. Como eu comentei, existem 5 estados, na verdade 4 estados no país, todos na região norte e também o Distrito Federal, onde não existe nenhum serviço habilitado para o tratamento do glaucoma. Não necessariamente isso quer dizer que os pacientes dessa região não estão sendo tratados de forma alguma, mas eles não estão tendo acesso à remuneração que que teriam direito em relação ao diagnóstico e tratamento do glaucoma. Então, nesse sentido, o esclarecimento da população, das secretarias municipais, estaduais de saúde, em solicitar essa habilitação, e da mesma forma do Ministério da Saúde em autorizar essa habilitação, já que tem um impacto financeiro, né, Marcos, em relação a isso, mas é extremamente importante, porque na hora que a gente pensa, gostaríamos de um centro para cada 200 mil habitantes, e a gente vê que no Brasil
nós temos menos da metade desses centros que seriam necessários, é necessária essa mobilização, então, tanto das secretarias municipais, dos prestadores, dos secretários estaduais, e com esse entendimento também pelo Ministério da Saúde da importância de autorizar essas habilitações. Então, isso que eu gostaria de comentar. E nesse sentido, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia ele pode ter um papel, sim, em esclarecer, né, as secretarias municipais, estaduais, mesmo os prestadores, em que existe essa possibilidade, como que é o fluxo para que isso seja conseguido, até para conseguirmos fazer aqueles procedimentos que já estão autorizados, não necessariamente, lógico que não impedindo também a inserção de novos procedimentos e tecnologias. Obrigado, Márcia. Cláudia, por favor. É excelente a fala de Márcia, né? Porque acho que complementa tudo que as dúvidas que a gente, porventura, venha a ter. Eu já fiz parte de serviços desses credenciados, Márcia, para o oferecimento do benefício do colírio, hoje não mais, momentaneamente. Acho uma iniciativa muito interessante do ponto de vista da oferta, da facilidade para o paciente que tem doença crônica. Muitas vezes esses pacientes, eles têm outras doenças crônicas, são inúmeros medicamentos, e por conta exatamente disso, a gente, Marcos, tem uma dificuldade, às vezes, de fazer o paciente aderir ao tratamento, mesmo ele recebendo o tratamento. Então, a efetividade também tem o outro lado, né? A efetividade está acontecendo. E hoje eu estou inserida num serviço que é universitário, né, que tem formação de residentes. A gente tem condição de fazer uma quantidade de cirurgias limitadas pelo próprio teto do serviço, mas fazemos as cirurgias. E como já foi dito, né, incorporação de tecnologias novas, a gente sabe que isso precisa de estudo, a gente sabe que isso precisa de critério, porque são custos elevados. Acho que a gente poderia ter uma facilidade um pouco maior em relação à facilitação desse acesso à tecnologia nova como tomografia de coerência ótica, incorporação de tecnologias novas, tanto para diagnóstico quanto para terapia, o laser, a trabeculoplastia, que poderia tirar um paciente de um procedimento cirúrgico, que obviamente a trabeculectomia é um procedimento efetivo, é um procedimento consagrado. No entanto, alguns pacientes precisam fazer passar, pular a etapa do laser e ir direto para a cirurgia porque não tem condição nenhuma de usar colírio, seja por questões sociais, seja por questões individuais que não conseguem usar e o entendimento fica difícil, ou por limitação clínica mesmo, por contraindicação. A gente tem paciente que não consegue usar nenhum tipo de droga, nenhum tipo de molécula. Então, eu acho que facilitar e lembrar que tem os serviços com residência médica e que podem ser parceiros, como já são, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, podem estreitar os laços com o Ministério da Saúde. Então, eu acho que isso só seria positivo do ponto de vista da oferta, mais eficaz de toda essa boa intenção que existe dos dois lados, em benefício, em prol da visão do paciente, tendo em vista que a perda da capacidade visual é como se fosse uma bomba dentro de uma casa, né, porque mobiliza não só, desmobiliza uma pessoa e desmobiliza outros entes familiares. Então, acho que esses atores são muito importantes. Muitíssimo obrigada. Excelentes suas considerações, Cláudia. Pois não, Márcia? Eu gostaria só de acrescentar, se possível, uma coisa, uma das dificuldades que a gente tem aqui, né, Cláudia, assim, nós como oftalmologistas, Marcos, e em relação aos pacientes, e daí a importância de uma iniciativa como essa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é que, ao contrário, por exemplo, da catarata e outros problemas, o glaucoma, assim, a evolução do glaucoma é uma doença absolutamente silenciosa. Então, o paciente ele não percebe que ele está perdendo a visão, ele não sabe que ele tem glaucoma, e às vezes é difícil também que ele entenda a importância de estar seguindo o tratamento corretamente, justamente porque não tem sintoma nenhum. E como eu falei, depois a perda é irreversível. Então, só acrescentando isso, né, para o Ministério, como uma dificuldade a mais que nós, como oftalmologistas, temos aqui na prática diária.
Obrigada, viu? Obrigada a você, Márcia, por essa complementação. Marcos Jonatas, você vai encerrar esse bloco com seus comentários e nós observamos aqui alguns pontos de partida, né? A doutora Márcia falando aqui hoje pelo CONAS, e é o CONAS que tem tido ações de planificação pelo país, está começando um movimento, fazendo uma introdução do SUS por um método um pouco diferenciado, e nós sabemos que há bastante sucesso nesse cuidado do paciente, nessa linha de cuidado, desde sua entrada até um tratamento cirúrgico, quando pertinente, né? Doutora Cláudia também falou das nossas dificuldades, principalmente porque os pacientes precisam ser aderentes ao tratamento, precisam se lembrar que todos os dias precisam pingar seus colírios no horário certo, todos os dias, voltar às consultas e fazer seus exames. Nesse sentido, e também lembrando do que nós falamos sobre a incorporação de novas tecnologias, felizmente, nós tivemos aqui uma pergunta que chegou do público, perguntando sobre trabeculoplastia seletiva a laser. O que é isso? É um tratamento a laser que promove uma redução da pressão dos olhos, equivalente ao tratamento clínico. Então, isto hoje é posto em todas as sociedades médicas do mundo, praticam isso como primeira opção terapêutica. Então, um paciente que chega com esse diagnóstico de glaucoma, ele pode ser submetido a um tratamento com colírios ou ser submetido a um tratamento com laser, ou, caso ele comece com a medicação, tenha processos alérgicos, não seja aderente ao tratamento, ele pode mudar. E isso também está colocado pelo Ministério, que é motivo de mudanças no nosso PCDT para que a gente possa usufruir desse benefício. Então, gostaria que você, Marcos Jonatas, fizesse seus comentários finais e abordasse esse tema para nós. Com certeza. Eu acho que foi bem relevante, né, o que a doutora Márcia traz, a doutora Cláudia também traz, de informações, em relação principalmente à questão das habilitações desses centros, né? O quanto é importante a gente ter esses centros habilitados enquanto Ministério para que possa receber recurso e para poder realmente dar acesso à população ao tratamento, ao diagnóstico, né, para o glaucoma. Então, a gente vem fazendo esse movimento, né, de busca desses estados que ainda não tem, né, habilitação para o glaucoma, e o Ministério da Saúde, né, por mais que haja, né, como a doutora Márcia colocou, há um impacto financeiro, né, para poder realmente efetivar esses centros, né, para poder habilitar esses centros. O Ministério da Saúde ele está realmente de porta aberta, está aberto, né, para receber as propostas de solicitação de habilitação, porque nossa ideia e nossa missão é essa, é a gente conseguir cada vez mais ampliar a oferta dos serviços para o país todo, né? Não é à toa, né, que a gente vê aí esse programa que está chegando, o Mais Acesso Especialista, com esse intuito, né, de realmente a gente conseguir dar acesso integral e ter esse cuidado, né, de forma muito mais organizada nas redes de atenção à saúde, como já foi colocado. E a questão da efetividade, né, ela é bem importante, né? Não adianta a gente estar dando diagnóstico, estar ofertando tratamento, mas não há a adesão, né, vamos dizer assim, desse tratamento pelo paciente, pelo usuário. Então, é de extrema importância a contrarreferência, né? Muitas vezes o paciente é encaminhado para o serviço especializado e acaba só lá, né? Ficando lá. A gente diz que é um efeito velcro, né? Que ele acaba se colando ao serviço especializado e não consegue se soltar. Então, é de extrema importância que haja essa contrarreferência para a atenção primária e essa atenção primária ela possa sim fazer esse acompanhamento, esses esclarecimentos em relação da importância da adesão, porque é o ponto de atenção à saúde que está mais próximo, né, da população e do cuidado. Então, essa parceria, né, entre a atenção especializada com a atenção primária, ela é primordial para a efetivação do cuidado em si, né? E gostaria também de falar, né, de informar que os procedimentos cirúrgicos que hoje temos na tabela SUS, né, hoje ofertados pelo SUS, eles também fazem parte do Programa Nacional de Redução de Filas, né, que foi lançado ano passado, e aí também tentando, de alguma forma, reduzir essas filas que a gente sabe que existem para as pessoas que o tratamento, né, com os colírios não teve efetividade, ou acabou progredindo para realmente a necessidade do procedimento cirúrgico. Isso também está sendo ofertado pelo SUS, né? E como dito, né, anteriormente, é uma prioridade do governo hoje
prioridade do presidente Lula, né, a saúde ocular. Então, a gente vai cada vez mais tentar, né, essas tecnologias que chegam para que a gente possa fazer o processo de avaliação. É um processo demorado, né, um processo aí que requer esse cuidado e essa responsabilidade, porque a partir do momento que há incorporação, também a gente tem que garantir a efetividade na ponta, né, vamos dizer, que possa chegar, que a população possa vir ter acesso. E aí esse acesso ele acaba um pouco também sendo demorado, porque eu preciso pensar como é que esse procedimento ele vai ser ofertado, como é que vai chegar à população, né? Então, isso é de extrema necessidade de cuidado, né, e de responsabilidade. Não adianta a gente incorporar e dizer, pronto, está aqui o procedimento, podem ter acesso. Não, como é que esse acesso ele vai se dar, né? Então, esse acesso vai se dar e é pactuado de forma tripartite, né? Então, isso é importante dizer. A gente, enquanto Ministério da Saúde, não decide as coisas, né, sozinho, então a gente tem que realmente pactuar com os estados e municípios para que aí esse acesso ele seja garantido de forma muito mais efetiva, né? Então, qualquer tecnologia, né, a gente tem essa responsabilidade e também tem essa visão que a gente vai sim fazer todo esse processo, esse rito, vamos dizer, que é necessário para que possa garantir esse acesso à população o máximo possível. Marcos, perfeito, né? É só quem participa e entende de todas essas etapas, todas essas preocupações, né, que tem a noção da dimensão, né, da complexidade dessas liberações de novas tecnologias. O Conselho, né, nós nos preocupamos bastante na efetividade no mundo real, na entrega dessas tecnologias no mundo real, como você mesmo disse, mas ao mesmo tempo, né, a gente conseguir ter a efetividade no mundo real que a gente precisa para de fato diminuir os casos de cegueira no Brasil. A análise do custo-efetividade, principalmente dessas novas tecnologias, ela é difícil, sabe, e muitas vezes complexa. Existem fatores que às vezes fogem de um controle simples de revisão da literatura para fazer isso. O que eu queria dizer para você é que dentro desse contexto, né, a gente conversa com muita gente da UK, da Inglaterra, do Canadá, e o SLT é uma coisa que a gente, como comunidade oftalmológica do glaucoma, acredita que seja uma das maneiras de enfrentar isso da maneira mais custo-efetiva possível. E, por fim, né, colocar que nós, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela está à disposição de vocês para a gente poder esmiuçar, ler as entrelinhas, avaliar o impacto real que isso né, muitas vezes a gente pode estimar, mas na prática a gente às vezes toma algumas surpresas. Principalmente a quantidade de pacientes que determinada tecnologia vai ser aplicada, né, a quantidade de pacientes, isso também é algo que a gente estima, mas que no mundo real às vezes a gente toma algumas surpresas. A gente está à disposição de vocês, Marcos.